Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Não cumpre os mandamentos do Senhor, não pratica as escrituras sagradas, aleluia! Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vê e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem, aleluia, que quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha, o qual a rocha é Cristo Jesus. Louvado seja Deus. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída, porque essa pessoa leu a palavra de Deus e as praticou. Aleluia. Versículo 49. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, quem lê a palavra de Deus e não as pratica, ela é como um homem que construiu uma casa na terra, aleluia, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu e logo ficou totalmente destruída. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome santo do Senhor, né? Estamos lendo, abre a sua Bíblia, aprendendo com a Bíblia, bom dia a todos, né? Aprendendo com a sua Bíblia, não se esqueça disso, né? Tem que ser na sua Bíblia, você precisa se esforçar um pouquinho mais, né? Você e eu se esforçar um pouquinho mais para nós ler a palavra de Deus e as praticá-las, tá? É o que nós acabamos de ler aqui, amém? É o que Jesus acabou de nos ensinar aqui em Lucas capítulo 6, do versículo 46 em diante. Ele vem deixar bem claro que aqueles que lê a palavra de Deus e não as pratica é como um homem que construiu a sua casa na areia, né? Lá em Mateus fala na areia, né? Aqui em Lucas já fala na terra. Mas o fundamento é o alicerce, tanto faz na areia como na terra, se você não colocar, né, um alicerce, né, a pedra fundamental, né, a pedra que os construtores de igreja rejeitaram, né, é por isso que ele vem deixar bem claro, são templos físicos, templos feitos em cima de areia, sem nenhum alicerce, né? Porque o alicerce são eles, né? O alicerce deles são os próprios ensinamentos humanos. Aqui, a palavra de Deus já fala, aqueles que lê a palavra de Deus e as pratica, essas pessoas, eles têm como alicerce a rocha, as escrituras sagradas, a palavra do próprio Deus e não a palavra de homens. Amém? Então, aprendendo com a Bíblia, o Espírito Santo de Deus vem nos ensinar a todo momento, né? No Novo Testamento, né? No livro de Mateus em diante, né? No Evangelho de Cristo, nas boas notícias de Cristo, né? Ele vem deixar bem claro que nós precisamos ser como Cristo, andar como Cristo, pensar como Cristo, e assim nós vamos receber o que Cristo recebeu, que é a vida eterna. Porque se você tem alguma visão fora, né, da ressurreição, fora dos céus, né, em Jesus Cristo, não adianta de nada você ler a palavra lá e, né, na realidade, vamos ser sinceros, para as pessoas carnais até adianta, porque em nome de Jesus estão fazendo fortunas, né? Então, fica do jeito que você quiser. Você quer usar o nome de Jesus para se dar bem aqui na terra? Bora lá. Mas se você quer se dar bem em nome de Jesus, por uma vida após a morte, né? O qual as escrituras sagradas nos instrui, né? Que o nome de Jesus, ele é levado os seus olhos ao céu e não nas coisas terrenas. Se você tem um desejo, né? Uma alegria, uma vontade de conhecer Cristo,
né? E os seus anjos e o próprio Deus lá, que é o Cristo, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Se você tem esse desejo, né? Peça para Deus, o Espírito Santo de Deus, mais ainda, cada dia mais, para que venha aumentar esse desejo, essa alegria de ir para o céu, de fazer as coisas de Deus, de parar de ser escravo do mundo e aqui nessa terra ser escravo de Deus, né? Louvado seja Deus. Tanto na vida como na morte, nós pertencemos a Deus, né? Eu sei em quem eu tenho crido e eu estou certo para o lugar para onde eu vou, da alegria que me espera, né? E querendo ou não, por esse momento que eu estou passando aqui nessa terra eu vou sofrer, mas é só um momento, que daqui uns dias, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que crê, lê a palavra de Deus e as pratica, vão se encontrar tudo junto no céu, louvando ao Senhor. Amém? E graças a Deus. Aqui no próprio capítulo 6, né? Nós vamos dar uma voltadinha aqui, né? No próprio capítulo 6 e vamos ler o Lucas capítulo 6, versículo 20, né? Vamos adquirir mais alguns ensinamentos de Jesus. Abra sua Bíblia, né? Já estava aberta, né? Em Lucas. Nós estava lendo 46. Agora nós vamos voltar um pouquinho aqui para o versículo 20, né? Do capítulo 6. Jesus olhou para os seus discípulos e disse. Então Jesus olha para os discípulos de Cristo. Quem que é os discípulos de Cristo? É aqueles homens que Jesus escolheu. Amém? Aqueles homens que Jesus escolheu, aqueles homens são os discípulos, né? Hoje em dia, esses que vocês veem aí são discípulos, são servidores de demônios, discípulos de Cristo, é esses homens que Jesus, o próprio Jesus escolheu. Onde que Paulo foi o último a ser escolhido, né? Ele deixa bem claro, né? Aleluia. Paulo deixa bem claro que Paulo escolheu os discípulos e depois que ele morre, ele vai lá, aparece aos discípulos, aparece a 500 seguidores de Jesus. Depois, por último, ele aparece a Paulo, mas aparece. Louvado seja Deus. Então vamos lá, né, aprender o que o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar mais um pouquinho agora. Né? No versículo 46 ele nos ensina a ler a palavra de Deus e as praticar, né? O Novo Testamento inteiro vai te ensinar isso, tá, meu irmão? Que não tem como você aprender com ninguém as Escrituras Sagradas, é só com a Bíblia mesmo, né? É só com o próprio Deus, né? Inteligência humana é lixo para Deus, está lá em Coríntios 1, vai lá ler, né? Não vale de nada para Cristo, a inteligência humana, de nada. O que vale é você aprender com a Bíblia e não com homens. O homem, por mais que ele parece ser sábio, a sabedoria dele é humana, não é sabedoria de Deus. E isso são coisas carnais, não são coisas espirituais. Então é por isso que Jesus deixa bem claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está na boca de Deus, está na Bíblia. Amém? É só lá que você vai ser liberto. Abriu a sua Bíblia? Lucas 6, versículo 20. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês, né? Então a gente vai ver hoje, né, os pobres, aqueles pobres que creem em Cristo, tá? Aqueles pobres que creem em Cristo de verdade, né? Na realidade, é por isso que ele fala: felizes são vocês os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Porque o pobre, ele é pobre, ele não tem nada. A única coisa que ele tem é Cristo na sua mente e no seu coração. Então a única esperança dele, né, é o quê? É a vida eterna. Que acabe logo essa vida aqui para que o reino de Deus venha até mim, até o pobre, né?
Eu não posso falar, eu morei na rua, né? Até quando eu fui fuçar lixo para comer comida, né? Deus preparou uma pizza lá, ainda morna no lixo para mim comer, rapaz. Deus nunca deixou eu comer lixo de verdade, rapaz, que eu fiquei 30 anos nas drogas, né? Deus sempre me sustentou, rapaz. Até, olha, Deus é tão bom, né? E quando eu fui fuçar lixo, ele sempre tinha pendurado um salgadinho, sempre tinha pendurado ali, ou na própria lixeira ali, como eu acabei de falar, eu encontrei uma caixa de pizza que tinha 2 pedaços de pizza, ainda meio, né? Não, Deus é maravilhoso, né? Então eu não tenho como me enquadrar nesses pobres, olhando para esse monte de criança morrendo de fome, né? O mundo, aí você puxa aí, cada 4 segundos morre uma pessoa de fome, né? Então eu não vou me enquadrar com eles, né? Porque eu tenho muito mais do que eu mereço, né? Eu saí em 2018 da minha última cadeia sem nada e hoje eu ando até de carro, Deus que me perdoe, né? Então eu tenho mais do que eu mereço, louvado seja Deus. Mas eu me enquadro no quê? Eu me enquadro nas pessoas que esperam o reino de Deus, porque eu falo para Deus que, em nome de Jesus, eu queria que ele viesse hoje para mim sem medo de errar, né? Mas isso é com ele, né? O eu querer não é eu poder, né? Porque eu no meu olhar, na minha visão no mundo, não tem nada mais para mim fazer aqui. Nada mais para mim fazer aqui. Mas, volto a te falar, o eu querer não é eu poder acontecer. Então eu tenho que esperar a vontade de Deus, né? Que Deus seja sempre louvado, né, pela vida de todos aí, ele volte para mim ainda hoje. Essa é a minha esperança, né, em nome de Jesus. Mas aqui ele vem deixar bem claro: felizes são os pobres, pois o reino de Deus são de vocês, né? Tanto pobre de tudo, cara, porque o cara que não tem nada, que nem eu falei, ele está gritando o nome de Jesus, esperando a vinda de Cristo para viver uma vida melhor. Na onde? Lá no céu e não aqui na terra. Os verdadeiros cristãos não esperam que a vida vai melhorar, não, para eles viver bem aqui na terra, não. Eles esperam que a vida, né, vai melhorar quando ele estiver lá no céu com Deus, né? Ô André, bom dia, meu irmão. Versículo 21, né? Versículo 21, a palavra de Deus vai continuar falando, né? Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura, né? Aqui é a mesma linhagem, né? As pessoas que estão com fome hoje e acreditam numa vida após a morte, têm os olhos fitados nas coisas do céu. A Bíblia fala que lá vai ter fartura, lá não vai ter choro, não vai ter dor, lá não vai te faltar nada, né? Louvado seja Deus, é nisso que eu creio, né? Não numa fartura aqui na terra, que eu venho viver bem, não, imagine, isso não tem como eu esperar, né? Apesar que eu vivo muito bem, né? Mas não tem como eu esperar, eu espero sempre o pior, porque para mim subir para o céu eu vou ter que passar o que Jesus passou, né? Então eu sei que uma hora ou outra, né, num piscar de olhos, as coisas podem dar uma mudada bem, né, bem forte. Eu não vejo a hora que isso aconteça, né? Não vejo a hora que isso aconteça da minha parte. Felizes são vocês que agora não choram, pois vocês vão sorrir. Essa palavra também, Deus é bom, né? Porque eu choro todo dia, né? Por causa do meu Miguelzinho, rapaz, misericórdia. Ô Senhor Deus Todo-Poderoso, né? Se não é cedo, é à tarde, se não é à tarde, é à noite. E se não é cedo, à tarde e à noite que nós chora, eu e minha esposa aqui, né? Nós chora de verdade mesmo, né, rapaz? Então, essa palavra que se enquadra para nós também, né? Louvado seja Deus, né? É só esperar Jesus voltar mesmo, né? Não só nós, tem muitas pessoas. A Bíblia fala, eu estou falando de mim porque é o que eu estou passando, né? A Bíblia fala o que eu estou passando, o mundo inteiro está passando. Só que cada um passa de um jeito, né? Então eu não estou pior que todo mundo, não. Na realidade eu estou melhor
que a maioria, louvado seja Deus, porque eu estou de pé aqui por causa da palavra, né? Então, eu venho aqui, eu amo ler a Bíblia por causa disso, né? Eu estou arrebentado, mas a palavra me mantém de pé, me sustenta. Louvado seja Deus, felizes é os que choram. Hoje eu sou um cara feliz, porque enquanto ele era vivo, eu era muito contente, né? Hoje eu continuo sendo contente, né? Por causa do quê? Por causa das escrituras sagradas e tendo a certeza absoluta, que o meu filho está no céu, que Deus recolheu ele lá para mim melhorar de vida, melhorar minha vida com Deus e seguir o caminho para lá também, né? Então eu perdi ele aqui na terra, mas ele está vivo ali me esperando, né? Essa é a minha crença, essa é a crença dos verdadeiros cristãos, uma vida após a morte. Louvado seja Deus. Versículo 22 de Lucas 6. Felizes são vocês quando as pessoas te odiar, né? É por isso que eu falo para vocês, viu? A palavra de Deus, Jesus Cristo, é tudo que você não quer, meu irmão. Tá? É tudo que você não quer. Aí você aprende com esses demônios de púlpito. Por isso que eu falo demônios de púlpito. Por que demônios? Quem conta a mentira é filho do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. Então quem mente é filho do diabo. E esses caras sobem no púlpito, aí pode ir lá ver o que eles falam e vai lá na Bíblia. São mentirosos todos? Todos, né? Todos são mentirosos, né? O único que conta a verdade aqui é a Bíblia. O resto são todos mentirosos, tá? É só, sei lá, em Romanos 13. Não precisa nem na Bíblia. É só olhar para esses caras, esses pângaras, esses demônios de púlpito. Ô, raça mentirosa, né? Ei, povinho ridículo, né? Então, se você quer aprender sobre Cristo, você tem que aprender na sua Bíblia. E a Bíblia, o que Cristo tem para você é tudo que você não quer, né? Que nem você vai lá, é só vitória, vem buscar só vitória. Como são ridículos, né, Carlos? Não, eles são tão ridículos que não tem nem cabimento, não tem nem palavra para descrever esses caras aí, tá? Né? A vitória está na Bíblia, a vitória é uma vida após a morte, né? Não é aquela papagaiada que Deus vai tirar a sua mãe da droga, Deus vai tirar o seu pai da bebedeira, o seu filho. Não, é essa papagaiada tudo. Deus já fez tudo isso quando ele morreu na cruz do Calvário, meu irmão. O resto é escolha sua, é escolha minha. Acorda, tu que dorme, né? Deus já morreu na cruz do Calvário, ele mostrou o seu amor ali na cruz, derramou o seu sangue para fazer uma nova aliança conosco. O que mais que você quer? Ele te dá vida, Mateus 5,45, tá? Ele abençoa a todos, sem fazer exceção de pessoas, senão eu não estaria aqui, cara. Tudo que eu fiz na minha vida, eu estou vivo, meu. Ei, meu irmão. O que eu amo mais em Cristo é isso, ele não faz exceção de pessoa. Em Mateus 21, 31 ou 31, 21, ele vai dizer assim, ele vai dizer que as prostitutas, os ladrões, estão entendendo a palavra, estão se arrependendo dos seus pecados, estão andando como Cristo andava, estão subindo para o céu. Mas vocês aí, igrejadinho, né, não muda as suas vidas, né? Porque Jesus fala para os igrejados, né? Ele está falando lá dentro do templo, tá? Vai lá ler sua Bíblia. Mas vocês, não querem saber de mudança, né? Não querem saber de mudança. Vamos lá ver Mateus 21. Vamos ver se é 21 mesmo. Vamos lá, Mateus 21. Mateus 21, 31, né? Em diante. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos, ladrão e as prostitutas estão entrando no reino de Deus. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo e vocês não quiseram. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas quiseram. Ele está falando para quem?
os igrejadinhos, né? Para esses construtores de templos aí, né? Que não querem saber de Cristo, eles querem continuar mentindo, fazendo essa coisa ridícula que eles não param de fazer, aumenta cada vez mais. Mas vamos lá. Então, aqui no Lucas 6, versículo 22, ele vai falar assim, ó, é tudo que você não quer, meu irmão. Felizes são os pobres, ninguém quer ser pobre. Felizes é os que estão com fome, ninguém quer estar com fome. É tudo que você não quer, é Jesus, tá? Feliz é aqueles que choram, você não quer chorar, ninguém quer chorar, né? Mas é o que Jesus propõe, feliz é esses. Felizes são vocês quando as pessoas te odiarem. Você quer ser odiado pelos outros? Você não quer, né? Mas esses são os felizes, cara. Quando as pessoas te rejeitarem, você quer ser rejeitada? Não, né? Mas felizes são as pessoas que são rejeitadas, as pessoas que são insultadas por serem seguidores de Cristo, tá? Porque quando você é um seguidor de Cristo, as pessoas vão te rejeitar, vão te odiar, vão te insultar. É o que a igreja, é o que os igrejadinhos, né? É que esses donos, os construtores de templos, né? Esses filhos de Satanás, fizeram com Jesus, com Estevão, com Tiago, com Paulo, Pedro e com todas as pessoas que falam a verdade. Você entendeu? É por isso que hoje você tem a Bíblia, cara. Você tem a Bíblia por causa disso, porque Paulo falou, né? Eu fui o último a ser escolhido. Depois que eu for, vai lá em Atos, depois que eu for embora, vocês mesmo vão pegar um punhadinho cada um, contar mentira para todo mundo, e por causa do dinheiro vocês vão abrir as suas próprias igrejas. Vai lá ler, cara. Vai lá ler. Então Jesus aqui é tudo que você não quer ser, é tudo que você não quer para a sua vida. Você vai ser odiado. Mateus 10, 22, Jesus deixa bem claro. Vocês vão ser odiados pelo mundo inteiro. Meu irmão. Então servir Jesus, o negócio é mais sério do que você está vendo aí, do que você está escutando, né? Desses demonião aí, né? Aí ele vem falar, maus por serem meus seguidores, do Filho do Homem. Versículo 23, presta atenção nesse versículo aqui, meu irmão. Presta atenção, né? Aqui ele está abrindo, Jesus ele sempre fala assim, ó. Eu sempre te falei toda a verdade, tudo antes de acontecer. Ó o que Jesus fala, né? Eu estou falando isso a vocês antes que aconteça, para depois que acontecer, vocês não venham a falar que eu não avisei. Então, você não lê Bíblia porque você não quer. Você não sabe da verdade porque você não quer. Você está trocando a Bíblia, que é o próprio Deus, por palavras de homens. Mas Paulo já deixou bem claro isso lá em Timóteo, né? Mas está na hora de mudar. E nós, eu e você, ainda temos uma chance. Amém? Ó. Fiquem felizes e muito alegres quando tudo isso acontecer. O que ele está falando aqui? Para nós ficar felizes e muito alegres. Não é pouco não, muito alegres. Quando tudo isso acontecer. Quando tudo isso acontecer o quê? Quando eles nos rejeitar. Quando eles nos insultar, quando eles nos odiar, quando nós estiver passando fome, quando nós estiver chorando, você entendeu? Quando tudo isso aconteceu, o que ele falou ali do versículo 20 em diante, né? No versículo 23 ele vai falar, fiquem felizes e muito alegres quando tudo isso acontecer. Mas por que, Tiago? Porque uma grande recompensa está guardada para você. Mas na onde, Tiago? Aqui na terra? Não, no céu. Vai lá ler sua Bíblia. Uma grande recompensa está guardada para as pessoas que sofreram por causa de Jesus, que passaram o que Jesus passou. Então uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Aleluia. Amém? Então, cara,
Felizes são as pessoas que sofrem, que são insultadas, que são odiadas, que estão com fome. É tudo aquilo que nós não tá passando, tá? E não pensa não, cara, que os tempos mudou, não. Não pensa não, tá? Tem muitos cristãos morrendo aí e clamando Jesus, tá? Na faca, na espada, e tem muitos países matando cristão. Você quer ser cristão ou vai morrer? Pode matar, porque a visão deles está, até hoje tem, não mudou nada não. O que mudou foi os demônios do púlpito levando pessoas, estragando famílias inteiras e levando elas para o inferno, tá? De um Jesus diferente que Paulo fala lá em 2 Coríntios 11:4, um Jesus diferente, um Jesus que tudo eu posso, né? Aquele Jesus que eu posso tudo naquele que me fortalece, né? Tá mentindo, tá fazendo o diabo do Satanás na vida dos outros e tá achando que vai para o céu, né? Então, você vem aprender com a sua Bíblia, meu irmão, se você quiser ir pro céu, tá? Versículo 24, né? Já estamos terminando aqui, ó. Lucas vai falar assim: mas ai de vocês que agora vocês são ricos, né? Aonde que os demônios do púlpito vai lá, viu? Abre as janelas do céu, vai tudo multiplicar na sua vida. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim, ó: ai de vocês que agora são ricos, pois vocês já tiveram a sua vida boa. Vão queimar na onde? No fogo do inferno. Até sei lá pro rico e pro Lázaro lá, né? Não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Ele nem fala do diabo. O diabo nem entra nessa briga com o dinheiro. Entendeu? E o dono do ouro da prata é quem? É o diabinho, né? O satanazinho. É só você ler a Bíblia lá em Mateus capítulo 4, né? Pois tudo isso foi me dado e eu darei a quem eu quiser, né? Aí ele vem lá no versículo 25. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vocês vão passar fome e gritar e ranger os dentes de desespero, né? Ai de vocês que agora estão rindo, pois vocês vão chorar e se lamentar na hora que estiver fritando no fogo do inferno, né? Versículo 26. Ai de vocês quando todos os elogiarem, olha lá o Alfredo, o Alfredo, ai de mim quando alguém me elogiar, tá? É por isso que eu falo, você vai lá ver uma, duas visualização no vídeo, ó, Deus vai alcançar quem Ele quiser. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade, meu irmão. Deus quer pessoas interessadas a viver no céu, pessoas obedientes a Deus, tá? Aleluia, é isso que Deus quer. Eu entendi a palavra, né? Senão eu estava aqui mentindo para todos vocês, que para mentir nós vivemos 30 anos na rua e nós sabemos contar o que vocês querem ouvir. Mas eu quero ir para o céu, meu irmão. Eu prefiro ser apedrejado pelas pessoas, mas ser amado por Deus, do que eu ser amado pelas pessoas e ser julgado por Deus. Louvado seja Deus. É isso que a Bíblia me ensina, né? Ai de vocês quando vocês forem elogiados, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Tá sendo elogiadinho aí? Tá tendo bastante like aí, pastorzinho? Bastante like, bastante inscritinho aí? Que lindo, né? Parabéns para você, né? Deus está atrás de qualidade e não de quantidade. Amém. E graças a Deus. Vocês estão usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro, meu irmão. Que vergonha, né? Vocês são uma vergonha para Cristo. Uma vergonha, tá? Mas cada um vai ter o que merece. Porque o justo juiz está chegando. Ele vai julgar todos de acordo com as suas obras. Amém?